Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, você também que nos acompanha pela TV Canção Nova, como eu disse, nós estamos tendo a alegria, os pais que não se sintam menosprezados. Em agosto nós vamos rezar também pelos pais, refletir sobre eles, não é? Próximo ali ao Dia dos Pais, mas nós estamos rezando nestes dias, refletindo nesses dias sobre a figura materna, sobre a figura também da mulher, neste mês especial que é o mês de maio, mês de Maria. E o tema de hoje dessas nossas 4 semanas de oração pelas mães, em 4 segundas-feiras, em 4 missas, nós estamos rezando pelas mães. O tema de hoje é Maria, modelo para todas as mulheres e para todas as mães. Deus nos deu um modelo muito bonito em Nossa Senhora, e nós vamos refletir sobre isso hoje. Mas eu quero começar essa nossa homilia com algo que eu achei hoje, que eu achei muito engraçado. 10 frases que toda mãe diz. Presta atenção. Isso aqui em qualquer país, em qualquer idioma, em qualquer lugar, dependendo do tamanho, da idade, do cabelo da mãe, se é grande, se é pequeno. 10 frases que toda mãe diz. Vê se você concorda comigo. Primeira frase que toda mãe diz alguma vez na vida para o seu filho: engole esse choro. Já ouviu isso da sua mãe? Segunda frase: quando eu morrer, vocês vão me dar valor. Já ouviu isso da sua mãe? Você que é mãe já disse isso? Naquele momento do drama, né? O que a mãe está meio assim sensível, o seu período, né? Aquelas oscilações, o seu ciclo. Terceira frase que toda mãe já disse alguma vez na vida: se eu achar, eu vou esfregar na sua cara. Já ouviu isso? Eu perdi muita coisa em casa. Eu e meu pai, nós temos uma habilidade para perder as coisas que estão na nossa frente. Mãe, cadê meu boné? Serve esse que está a 2 palmos do seu nariz? Ah, mãe, obrigado. Quarta frase que toda mãe diz, principalmente na nossa época: o que você está olhando tanto nesse celular, hein? Quinta frase que toda mãe já disse alguma vez na vida: e isso quebra mesmo, não foi você quem pagou, né? Já ouviu isso da sua mãe, né? Sexta frase que toda mãe já disse alguma vez na vida: você está pensando, você está falando com as suas amigas da escola, é? Sétima frase que toda mãe já falou alguma vez na vida: você não é todo mundo. Mãe, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Essa aí você já ouviu, eu já ouvi. Oitava frase que toda mãe já falou, e essa é cruel quando a gente ouve: você não vai a lugar nenhum. Você já ouviu? Oitava, aliás, é essa última que eu falei agora. Nona frase que toda mãe já falou alguma vez na vida: não fez mais que a sua obrigação. Você já ouviu? Agora a 10ª e última frase que toda mãe já falou alguma vez na vida: você também faz isso na casa do fulano, do seu namorado? Você também faz isso na casa do seu amigo? Agora a 11ª foi acréscimo meu, viu? 11ª frase: você está pensando que eu sou sua empregada? Já ouviu? Sim ou não? Eu já ouvi, tadinha da minha mãe. Toda mãe já passou por isso, né? Não tem jeito. Como diz aquele ditado: ser mãe é padecer no paraíso. E de fato, as mulheres que o digam, né? Tem mãe que, é engraçado, tem mãe que fala assim. A minha mãe mesmo às vezes falava assim: nossa, quando as minhas sobrinhas eram novas, nossa, todo dia essas 2 meninas em casa, uma brincava, só porque às vezes ela queria jogar futebol com os vasinhos de flor da minha mãe. O que tem, né? Quebra, mas depois a gente cola. Enfim, minha mãe reclamava: essas meninas estão aqui. Aí o dia que elas não vinham em casa, a minha mãe ficava quieta. Saudade das meninas. Vai entender, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Se está ali fazendo barulho, ela reclama. Mas se não tem também, ela sente falta. Mas enfim, que dom bonito, não é? E a liturgia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é muito providencial, muito bonita, porque nós vemos, aliás, ratificado na intuição que o autor sagrado apresenta na primeira leitura, isso que nós estamos partilhando.
Nós estamos rezando neste mês de maio pelas mães, como eu disse, nesta semana, no dia 13, nós vamos celebrar a Nossa Senhora de Fátima. Os portugueses têm uma devoção belíssima e também nos transmitiram, né? Nossa Senhora de Fátima é muito querida, muito amada. E deixa eu já esclarecer uma coisa, é tudo uma Nossa Senhora só, viu? Nossa Senhora de Fátima não é prima de Nossa Senhora Aparecida, nem nada do gênero, né? Tem gente que fala, mas nossa, essa família é grande, né? Porque tem Nossa Senhora japonesa, Nossa Senhora negra, Nossa Senhora alta, Nossa Senhora baixa, Nossa Senhora, né, portuguesa, mas são todas a mesma mãe de Deus e nossa mãe, que Deus foi no seu desígnio de graça, na sua revelação, permitindo que se manifestasse em algumas aparições em alguns lugares do mundo, né? O próprio Jesus no Evangelho de João, em um momento ele disse assim, você deve se recordar, João capítulo 16, se eu não me engano, versículo 3 ou 4, Jesus disse a seguinte coisa, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, só que vocês ainda não estão preparados para ouvir, para entender tudo isso, então eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês, e Ele vos revelará todas as coisas, e Ele vos lembrará o que eu vos disse. Tem gente que fala, eu só aceito aquilo que Jesus disse ali, mas se Jesus mesmo disse que o Espírito Santo ia vir sobre nós depois, nos dando clareza, gente, porque Jesus não tinha condição, aliás, os apóstolos não tinham condição de entender tudo ali naquele momento. Para os apóstolos, aliás, já foi dificílimo ter que ouvir de Jesus que Jesus ia morrer. Jesus não mandava recado, né? Ele chegou, simplesmente eles estavam numa ceia, Jesus disse, olha, está muito gostoso, muito bom, mas depois de amanhã eu vou ser crucificado. Imagina se alguém chegasse tomar um café com você, olha, eu vim aqui tomar um café com você, mas depois de amanhã eu vou estar lá do céu rezando por você, viu? Imagina o impacto. Mas você vai morrer? Eu vou, só vim avisar. Tá doido? Imagina, os apóstolos não tinham estrutura para ouvir tudo que Jesus ia revelar. Por isso que o Senhor nos dá a graça de continuar falando conosco no tempo. É lógico, a revelação em Cristo se encerra com a morte do último apóstolo. Mas a compreensão que a gente vai tendo desta revelação, ao longo dos séculos, vai sendo facilitada pela ação do Espírito Santo, que conduz a vida da igreja no magistério, na tradição, nos fazendo também compreender a Sagrada Escritura com profundidade. Enfim, nós vemos hoje, como o padre dizia, na primeira leitura, que Paulo estava fazendo uma missão, estava pregando o Evangelho, de repente ele foi em um lugar perto de um rio, onde parecia haver oração. E São Paulo encontrou quem lá? Algumas mulheres que estavam rezando. E no versículo 14 da primeira leitura, está escrito que o Senhor abriu o coração de Lídia, uma mulher, para aceitar as palavras de Paulo. E logo depois, no versículo 15, na primeira leitura, com certeza você se recorda, prestou atenção, a leitura diz que Lídia chamou Paulo para casa, ela devia ser meio temperamental, porque na leitura está escrito assim, ela nos forçou a ir para a casa dela, tipo aquela pessoa, você quer tomar um café em casa? Você quer tomar um café? Não, eu não quero, vai empurrando, senta na mesa e come, bendito. Foi mais ou menos assim, mas o versículo 15 diz que Lídia, começa assim o versículo 15, ela foi batizada e também a sua família. E ela aceitou as palavras de Paulo, e ela ajudou Paulo e o seu companheiro na missão. O que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Isso quer dizer aquilo que o Papa Francisco falou em uma das suas catequeses há pouco tempo. O Papa Francisco disse, a mulher é dotada de uma sensibilidade especial para as coisas de Deus. E de fato, a leitura ratifica isso, não menosprezando os homens. Pelo contrário, quantos apóstolos, quantos santos homens, mas hoje, como nós estamos refletindo sobre as mulheres, você percebe que Paulo tocou o coração daquela família através daquela mulher, que com certeza era mãe, que com certeza tinha um papel ali na sua família. Gente, nós percebemos nessa leitura e nessa situação, que a mulher acaba sendo, em muitas circunstâncias, a porta de entrada para a bênção de Deus, para a cura, para a restauração de Deus na sua família. Parece que essa leitura foi combinada para hoje, mas quando eu defini o tema, eu não me recordo de ter prestado atenção nisso. Mas de fato, São Paulo chegou e a leitura pedagogicamente vai colocando. Lídia aceitou, abriu o coração, foi para sua casa, foi batizada e consequentemente a sua família inteira recebeu essa mensagem. Porque mulher, Deus te deu essa sensibilidade. Mãe, Deus te deu essa sensibilidade especial pelas coisas de Deus. E você, não tenha dúvida, você
vai ser, em muitas circunstâncias, a porta de entrada para a bênção de Deus na sua casa, na vida do seu marido, do seu filho, da sua filha. Tenha consciência disso e desempenhe com coragem esse papel, com firmeza. Sim, muitos são os desafios. E hoje nós olhamos para a figura de Nossa Senhora, não como uma pessoa que vai, uma figura para nos alienar, para imaginar que você, que é mãe, que você está muito distante, que Nossa Senhora foi alguém que viveu fora do tempo. Não, nós vamos refletir sobre isso. Nossa Senhora enfrentou muitas das lutas que você, mãe, que você, mulher, enfrenta hoje. E você percebeu quantas vezes o Evangelho fala de testemunho? Acho que são 4 ou 5 vezes que o Evangelho utilizou a palavra testemunho. Testemunho é uma palavra que vem do grego, martiria, martirion. O martírio, você sabe o que significa martírio? Por exemplo, uma pessoa que morre pela fé. É a palavra que dá origem à nossa palavra no português, testemunho. Jesus está nos dizendo neste Evangelho que é preciso testemunhar. Sobretudo você que é mãe, você que é mulher, mas também você que é filho, que é pai, que é irmão. O testemunho também abre as portas da nossa família para receber a restauração, a cura, a libertação que Deus quer realizar em nós e nos nossos. Você viu que o Salmo fala que o Senhor coroa os seus humildes com a vitória? Às vezes o que falta, filho, filha, para a sua família ser transformada, é o seu testemunho humilde e silencioso, mas constante dentro da sua casa. O Evangelho também diz que o Espírito Santo sustenta aqueles que se decidem a testemunhar Jesus, a testemunhar o Senhor, mas é preciso ter essa coragem, essa disposição. Às vezes nem sempre com as palavras. Um dia um rapaz me falou, coitado, um menino novo, mas bem simples, recém-convertido. Ah, padre, eu sou um homem de fé. Lá no meu serviço o cara começou a falar mal da igreja, eu dei um murro nele. Eu olhei e ele já estava indo no grupo de jovens na época que eu participava. Eu olhei para mim mesmo e falei, onde eu errei? Aquela sensação que você, mãe, tem quando você fala 5 vezes a mesma coisa, parece que o menino vai tudo errado. Eu dei um murro, padre. Não, falou de Nossa Senhora. Oh, meu amigo, o que Nossa Senhora quer é que você ame, perdoe e testemunhe o filho dela. É isso que ela quer, não que você bata nos outros. Não é assim que se defende. Em primeiro lugar, quando você estuda a Bíblia, você vê que em todas as situações Nossa Senhora nos leva para Jesus. O que ela disse nas bodas de Caná? Evangelho de João capítulo 2, primeiro milagre de Jesus. Ela disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Você já viu alguma citação do Evangelho? Jesus dizendo, esmurrai aqueles que vos perseguem, chutai aqueles que não aceitam a fé? Não falou, e nem Nossa Senhora, apedrejai aqueles que não deixam você ir à missa. Não, não está escrito. Pelo contrário, a palavra de Jesus é sempre uma palavra de amor, de misericórdia. E a de Maria também, porque Maria nos leva a Jesus. Os evangelistas, graças a Deus, eles colocaram poucos momentos nos quais Maria falou. Porque eles sabiam que o maior desejo do coração de Nossa Senhora era que Jesus aparecesse, porque ela quer levar cada um dos seus filhos a conhecer o seu filho Jesus, a amá-lo e adorá-lo cada vez mais. Ela é esse modelo de mulher, de mãe, esse exemplo. Gente, mas nós estamos refletindo sobre Maria como um exemplo, um modelo para as mulheres e mães. Eu estava fazendo uma pesquisa, olhando um site muito interessante, no qual algumas mulheres falavam o que elas sentiam, mulheres mães, algumas senhoras, algumas mães mais novas, um site português até, diga-se de passagem, no qual as mulheres diziam o que elas sentiam diante da presença de Nossa Senhora e o que mais as encantava em Nossa Senhora como mãe e como mulher. E uma senhora disse a seguinte coisa, o que mais me encanta em Nossa Senhora como mãe e como mulher, uma dessas mães, uma dessas senhoras disse, é que Nossa Senhora, ela recebeu uma missão divina, mas ela deu uma resposta humana, porque ela era tão humana como a gente, como você que é mãe, como você que é mulher. Nossa Senhora teve que se adaptar às necessidades da família, ela teve que dar ter o parto, aliás, em Belém, num estábulo, ela teve que fugir para o Egito com Jesus, para outro país, correndo risco de morte quando ele era um recém-nascido.
Nossa Senhora também chorou, Nossa Senhora também sofreu. Você acha que Nossa Senhora nunca, em nenhum momento, será que ela não perdeu a paciência quando Jesus estaria correndo, pulando? Jesus foi criança. É lógico que ele não pecou. E Nossa Senhora também não. Mas esses momentos de mãe e filho são naturais. Você acha que Nossa Senhora, como você em algumas vezes, também não falou: ai, esse menino parece que engoliu 5 pilhas, aquele elétrico, aquela energia, 10 horas da noite, o menino está pulando, está correndo. Nossa Senhora foi mãe que nem você. Esses dias, nesse mesmo site, tinha a confissão de uma mulher que dizia assim: olha, a partilha, né, de uma mulher. Eu me sinto a pior das mães, disse essa mulher, quando eu ouço alguém falando da figura da mãe como aquele poço de tranquilidade. E ela escreveu assim: eu estou escrevendo aqui, são 10h30 da noite, e eu estou desde 6h30 da manhã com os meus 3 filhos, um de 7, um de 9, um de 4, e eu não fiquei nem um pouco tranquila com eles em alguns momentos da vida. Ela dizendo assim, dessa fase humana, dessa faceta humana da maternidade, porque a mãe, ela também perde a paciência, a mãe também é gente, a mãe não tem resposta para tudo, a mãe tem uma tendência a se culpar por tudo. Se o filho é pequeno, ela se culpa porque ela deve ter faltado alguma vitamina. Se é grande, se culpa porque deu vitamina demais. Se é careca, se culpa porque deixou usar o boné. Se não é careca, tem muito cabelo, se culpa porque não levou no especialista. A mãe tem essa tendência, não é? Mas com certeza, as mães lutam para fazer o seu melhor, mas também são limitadas e humanas, como a Virgem Maria se sentiu muitas vezes, com certeza, pequena diante do mistério de ter que educar um filho. Você que é mãe tem resposta para tudo? Você convive mais com perguntas do que com respostas muitas vezes. Você não sabe o que o seu filho vai ser amanhã. Você muitas vezes não consegue acompanhar, porque essa molecada com o celular na mão, Deus me defenda. Quem que acompanha? Você está indo, ele já está voltando. Sabe o que aconteceu lá na China e a mãe está lá. Porque eles têm muito mais acesso à informação do que você, mãe, do que você, pai, na sua época de adolescente. Mesmo você que seja jovem, eu sou relativamente jovem, mas a minha sobrinha de 11, 12 anos, nossa, eles nasceram com celular, com tablet na mão, eles dominam todos os sites e os caminhos da internet, da comunicação. Enfim, você como Nossa Senhora também experiencia a ausência de respostas. Você como Nossa Senhora, às vezes se sente pequena, mãe, diante de um filho que está na droga, diante de um filho que está preso, ou diante da dor que você sente por ter perdido um filho, uma filha. Você muitas vezes também se sente pequeno, quando você educa, você faz tudo certo, e ele dá uma resposta contrária àquilo que você ensinou, porque acontece também, não é? E a gente tem que pedir a Deus essa força para conviver também com as frustrações. Às vezes você deu uma educação X para o seu filho, mas ele responde de maneira Y, ele responde de uma maneira contrária. Nem sempre as pessoas são o que a gente quer que elas sejam, isso dói, gente. Quantas mães às vezes chegam para o Padre Adriano: olha, eu trago essa dor no coração, porque eu não ensinei meu filho a fazer o que ele está fazendo, mas ele está fazendo. Eu não ensinei, eu não eduquei meu filho assim. Mas está aí o desafio de ser uma mãe orante, um pai orante, um pai e uma mãe que não desistem de dialogar, que não desistem de acompanhar o filho, porque é um desafio, não é? O desafio da educação nem tanto é amar ou não amar, muitas vezes o desafio é o equilíbrio, porque se você ama demais, você mima, você estraga, e se você não dá atenção, você estraga da mesma forma, e muitas vezes o excesso de amor faz mais mal do que a ausência. Tem filho que nasce achando que é o rei, porque a mãe e o pai tratam: ai não é, padre, estou tão preocupada. Por quê? Porque meu filho está tendo gases, meu filho foi ao banheiro, meu filho brigou na escola. É lógico, você tem que cuidar, mas também você não vai ficar 24 horas com o menino, com a menina, tem que deixar ele crescer. E o sofrimento tem um efeito pedagógico na vida de qualquer filho. Às vezes o pai quer impedir tanto o sofrimento de acontecer na vida do filho e da filha, que o filho deixa de amadurecer. Fica com todo, como dizia antigamente, né? Aquele molecão, com todo respeito, viu? Um jargão que tinha na minha infância, falava assim: esse cara é um molecão criado com a avó. Você já ouviu falar? Era uma expressão. Tem vó que educa muito melhor que muita gente, né? Mas era uma expressão para dizer que o cara, não, tudo para ele desistia. Eu quero fazer uma faculdade, pai, mas por que você não faz?
Ah, porque é difícil. Quero casar, porque você não casa? Ah, porque é difícil. Tem uma coisa fácil, pula da ponte. Ah, não, também é difícil. Você não tem ânimo para nada. É preciso deixar o filho viver, sem poupá-lo de sofrimentos que são necessários, principalmente quando ele já vai pegando uma idade, né? Às vezes a mãe, primeira coisa, dificuldade que tem lá, o amiguinho tirou um sarro, já vai a mãe lá defender. Aí cresce o cara sem aquele senso de identidade, do seu próprio valor, daquela alegria que vem de você se afirmar diante dos outros, diante da vida, você conquistar pequenas realizações. Isso é importante para formar o caráter, para definir a personalidade de uma pessoa. Mas enfim, 3 aspectos da presença de Maria que eu quero acentuar, meus irmãos. 3 aspectos, sobretudo para você que é mulher. Já que nós estamos falando de Maria como exemplo para mulheres e mães, eu quero trazer a figura de Maria em 3 perspectivas. Antes disso, eu quero lembrar aquilo que o Papa Paulo VI disse na exortação apostólica Marialis Cultus, no número 24. O Papa Paulo VI disse que a devoção a Maria precisa ser trinitária, partir da trindade, cristocêntrica, centrada em Cristo, e eclesial, segundo a fé da igreja, dos cristãos de tantos séculos atrás. E as 3 figuras, as 3 imagens, presta atenção, de Maria, que eu quero trazer para a nossa reflexão, é Maria como mãe, Maria como mulher e Maria como educadora. Maria não negou nenhuma dessas funções, nenhuma dessas realidades, no exercício da sua vida como mulher, no exercício da sua vida terrena. Em primeiro lugar, como eu disse, a leitura nos mostra que Deus muitas vezes começa uma obra em uma família através de uma mãe, através de uma mulher. Tanto isso é fato, que Deus quis entrar na história humana se fazendo utilizar de uma mulher, que é Maria. O sim de Maria foi importante para a nossa salvação. E Maria viveu essa dimensão da sua maternidade divina. Maria, assim como você, mãe, teve medos. Maria perguntou para o anjo: como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E o verbo conhecer queria dizer dessa intimidade profunda, também sexual. Maria foi uma mãe que assumiu o seu filho, que assumiu todas as consequências da sua maternidade, que às vezes tem gente que fala: eu quero ser mãe. Tem mulheres que falam: mas eu não quero criança chorando. É uma coisa eu falar: eu quero ser padre, mas não quero celebrar a missa. Mas uma coisa está ligada, vem no pacote. E a alegria muitas vezes da maternidade vai ser fruto de você vencer essas pequenas dificuldades, você aprender a entender o choro do seu filho, né? Porque a mãe de primeira viagem, uma vez uma mãe de primeira viagem me disse: padre, me dá um desespero porque ele está chorando, mas eu não estou entendendo o que ele está querendo, né? Mas a mãe vai desenvolvendo essa sensibilidade de entender o choro do filho. O que o choro quer dizer? Choro naquele momento quer dizer fome, quer dizer colo, quer dizer necessidade de dormir. Maria viveu essa dimensão da maternidade, sem negar. Maria também foi mulher em plenitude. Maria, ela traz em si mesma uma síntese belíssima da feminilidade vivida de maneira sadia e segundo o plano de Deus. Maria, ela foi tão mulher que ela foi ao mesmo tempo frágil e forte. E essa é uma peculiaridade das mulheres. As mulheres, elas são aparentemente frágeis, têm a sua ternura, a sua sensibilidade, mas são muito fortes. Quantas vezes a gente já disse, né? E se um homem tivesse um parto normal? O homem, quando fica doente, você já vê. Tem homem que fica doente, o cara está com uma gripe, coloca uma touca, está 40 graus, aquela touca de frio, um cachecol, uma calça de moletom, e deixa assim como é que chama? Termômetro, né? Já assim na boca. A hora que a mulher chega, já faz a cara de piedade. O que foi, meu amigo? Meu amor, foi atropelado? Não, eu estou gripado. Parece que levou uma surra. Eu estou falando com propriedade, porque eu sou homem também, viu? Eu fazia isso com a minha mãe, tadinha. Mas a mulher, ela já tem, geneticamente falando, ela foi criada por Deus para suportar a dor do parto. Então ela é frágil sim, né? Ela às vezes chora, somente quando ela está naqueles dias, né? Você fala uma coisa, ela chora. Fala assim: vai chover hoje. Ela: o que foi? O que eu fiz? Nada. Às vezes está mais sensível, mas ao mesmo tempo atrás daquela aparente sensibilidade, daquela aparente fragilidade, tem uma mulher forte ali. Maria foi assim, ela foi frágil para dizer como acontecerá isso, mas ela foi forte para dizer: faça-se em mim segundo a vontade do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra.
Nossa Senhora, ela reuniu em si também o binômio. Ela teve medo, teve insegurança, ela se sentiu pequena, insegura, como muitas vezes você mulher, você mãe em casa, nos acompanhando, você mãe aqui. Muitas vezes você se sente insegura diante da missão de ser mãe, de ser esposa. Nossa Senhora também sentiu a pressão de ter que conduzir um lar, como você mãe e mulher sente. Mas ela foi sim, insegura em alguns momentos, mas a resposta final dela foi a fé. Ela soube acreditar naquilo que Deus lhe pedia. E ela foi mulher em plenitude. Christopher West, um pregador dos Estados Unidos, que veio à Canção Nova há pouco tempo, que fala muito sobre a teologia do corpo, ele tem um texto bonito, lindo, que ele fala que Nossa Senhora assumiu ao máximo o dom do seu corpo, da sua sexualidade, a sua feminilidade, a ponto, assumiu tanto, foi tão mulher em plenitude, a ponto de se deixar habitar por Deus de uma tal forma, que ela foi a prefiguração daquilo que vai acontecer no final dos tempos, o casamento de Deus com a humanidade. Ela foi o lugar no qual Deus se uniu ao ser humano, gerando o seu filho que nasceu e esteve no meio de nós. Último aspecto, Maria como mãe, Maria como mulher e Maria como educadora. Maria foi uma educadora por excelência. Ela soube educar Jesus enquanto homem. Como eu disse na segunda passada, disse também no Sorrindo para a Vida, quarta-feira passada, Maria, como as mulheres judaicas de sua época, foi a responsável por educar o seu filho na fé, na lei. E Maria continua sendo uma educadora por excelência, meus irmãos. Ela forma Jesus e gera Jesus em cada um de nós. Ela tem essa missão de, como mãe, que Deus nos deu, de tirar o melhor de cada um de nós. Você viu que Jesus nas bodas de Caná, ele estava meio esquivado, não é? Estava meio ali, de lado. Acabou o vinho, e naquela época eram 7 dias e 7 noites de festa. Imagina, você chama o seu parente que vem lá do Ceará, de Quixeramobim, para vir aqui em São Paulo, para uma festa de 7 dias e 7 noites. O povo devia ter muito dinheiro, né? 7 dias e 7 noites, com um parente, tomando vinho, com a sogra e todo mundo junto, né? De repente, no meio da festa, acabou o vinho. Jesus não tinha nada a ver com isso, mas você leu, você já ouviu isso em João 2. Maria chegou com aquele jeito de mulher, né? A mulher, ela exerce aquela suave violência, né? Ela vai chegando assim, amor, você viu que a nossa máquina de lavar, ela tá meio ultrapassada, né, amor? Você sabe como que é, né, amor? Máquina, roupa limpa, tá bom. Aí ela vê que o marido está meio assim, o time dele perdeu, igual o meu esses dias. Ela sai, ela volta. Então, amor, naquele site tem uma máquina. No outro dia cedo, já estão entregando quase a bendita da máquina lá. Porque ela vai como Maria, que chegou em Jesus. Então, filho, eles não têm mais vinho. Jesus já deu aquela resposta, não foi mal educado, né? Ele somente olhou e falou assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Em outras palavras, né? Mas ela, tudo bem, ela fez de conta. Mãe às vezes faz de conta que não ouve, né? Filho, coloca o lixo. Não vou colocar. Ai, obrigado, filho. Sai. Aí a hora que vê o lixo está lá fora, não é? Maria também, mulher, a minha hora ainda não chegou, Jesus disse para ela. Mas ela somente virou as costas, como se ele não tivesse falado nada, e disse para os serventes, façam tudo o que ele mandar. Mãe é mãe, né? Por isso que quem tem amizade com Maria faz um grande negócio, sabia? Na vida espiritual, na vida de fé, porque ela é um para-raio de bênção, gente. Para-raio de bênção na sua casa, na sua vida. Não tenha medo de acolhê-la como mãe, porque onde ela chega como mãe, ela leva sempre o seu filho junto. Você que é mãe aqui, se você tivesse algo bom, você não levaria o seu filho para estar junto com você? Sempre quando ela visita uma casa e uma família, a primeira coisa que ela traz é o filho dela, para libertar e curar você e sua família. Não tenha medo de recebê-la como mãe. Ela sempre tem o melhor para você, que é a presença de Jesus. Ela chegou com aquele jeitinho, e não é que de repente Jesus falou, essas mulheres, essas mães, pediu para os rapazes encherem lá os baldões com água e transformou a água em vinho. Mas quem que estava por trás desse milagre? Quem fez foi Jesus, porque Ele é o único Senhor, o único Deus.
mas quem pediu e preparou o cenário para o milagre acontecer foi a Virgem Maria. E ela quer entrar na sua casa também, para preparar o cenário para o milagre que Deus tem para a sua família acontecer. Não tenha medo de recebê-la como mãe, porque Deus em Jesus a entregou a você, aos pés da cruz. João 19, 27. Eis aí a tua mãe. Não tenha medo de recebê-la. Meus irmãos, para encerrar, depois de ter falado dessa tríplice dimensão de Maria, como mãe, como mulher, como educadora na fé, eu quero citar aqui algumas virtudes de Maria, que não só as mães, não só as mulheres, mas todos nós podemos e devemos copiar, imitar, seguir na nossa vida. Uma virtude de Maria, primeira, que todos nós devemos imitar: a obediência a Deus, a docilidade a Deus. Maria não entendia, mas quando ela viu que Deus lhe pedia algo, ela obedeceu sem medo. Por isso que ela foi um para-raio de bênção. Segunda virtude, a disponibilidade de Maria para amar e para servir nas pequenas coisas. Maria não recebeu um holofote, não. E com Deus, servir é reinar. Por isso que ela é chamada de rainha, porque ela soube servir. Com Deus, servir é reinar. Terceira virtude de Maria, o silêncio. Isso é mais difícil, né? Maria soube ser uma mulher que guardava, disse o evangelista Lucas, e meditava todas as coisas do seu coração. Ela soube fazer momento de silêncio e soube falar no momento certo também. Quarta virtude de Maria, ela soube no seu Magnífica também, Lucas 2, ela soube reconhecer a grandeza de Deus e a sua própria pequenez. Quinta virtude de Maria, ela soube aceitar a tarefa divina de gerar o Filho de Deus, mesmo com condições humanas. Você também que é mãe, tem uma tarefa divina: gerar, educar, formar um filho, cuidar de uma família. Você que quer ser mãe, Maria aceitou essa tarefa divina com limitações humanas, mas porque ela confiava mais em Deus do que nela mesma. Ela sabia de onde vinha a sua força. Sexta virtude de Maria, ela soube se adaptar às condições e necessidades da sua família, como eu já falei. Sétima virtude de Maria, ela foi uma mulher corajosa e resiliente, mas sem perder a ternura e a doçura feminina. Que tem mulher também que acha que ser corajosa é ser brava. Mulher, ninguém chega perto, aquela mulher mandona, autoritária. É lógico, aqui não tem nenhuma assim, só em outros estados, outros países, é claro. Mas às vezes a mulher acha que ser forte é ser aquela mulher mandona, sargentão, ninguém consegue chegar perto. Mãe, sentido, peça autorização para almoçar. Concedido, meu filho, né? Aquele sargento. Não, Maria foi corajosa, forte, mas soube ser doce, soube conversar. Última virtude de Maria que eu quero colocar em evidência: a perspicácia dela, como nas bodas de Caná, para retirar o melhor do seu filho Jesus. Jesus não ia fazer o milagre, mas ela soube retirar o melhor de Jesus, porque ela sabia que ele tinha esse melhor para dar. Essa é a sua missão, mãe. Essa é a sua missão, pai. Essa é a sua missão, vó, tio, padre, religioso, religiosa. Como Maria retirar o melhor dos outros, através do amor, do testemunho, do bom exemplo, da oração. Assumamos, pois, todos nós, em especial as mães, a companhia de Maria e trilhemos até o fim esse caminho, testemunhando bem e recebendo as bênçãos que Deus preparou para nós. Vamos ficar em pé? E vamos cantar aqui com os nossos irmãos. Hoje Maria permeou toda a nossa reflexão, a nossa liturgia. Final, mês de maio é o mês de Maria, e todos os meses precisam ser, né? O mês de Maria, o mês da mãe, o mês da família. Mas vamos cantar com a Virgem Maria, com muita disposição, nos dispondo concretamente para rezar, para deixar Deus tocar onde Ele precisa tocar em nós nessa noite. Vamos cantar. Perceba que Nossa Senhora, mãe, educadora, ela é mestra. E João, naquela cruz, ele viveu a experiência de, depois de Jesus ser o primeiro filho de Maria, educado por ela, foi morar com ela, foi cuidar dela. Que agora, na figura dessa imagem de Nossa Senhora do Líbano, que nós temos aqui, linda,
você possa também receber Nossa Senhora na sua vida, na sua casa. Pode ser que a sua experiência de mãe não tenha sido uma experiência tão feliz, mas Nossa Senhora, ela entende tudo, ela sabe tudo. A mãe de Jesus te vê e ela intercede por você. Ouça essa música e deixe a Virgem Maria fazer o carinho no seu coração. João era discípulo amado de Jesus, em seu coração havia grande necessidade do seu amor. Aos pés da cruz, vendo seu mestre partir, quanta solidão, já não sabia onde ir. Disse Jesus: mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Põe a mão no seu coração. Se a saudade aperta ainda o teu coração, se a estrada deserta não parece ter fim, hoje deixo contigo força e direção. Olha pra ela e espera por mim. Não temas em recebê-la por mão. Feche os seus olhos, escute isso. E será o teu consolo, teu colo materno, pois lá está o esposo. Será teu consolo, será o teu consolo, teu colo materno, teu colo materno, pois lá está o esposo. Levanta os seus braços agora comigo, levanta os seus braços e diga comigo: ensina-me, Virgem Maria, Ensina-me, Virgem Maria. ensina-me, Virgem Maria, Ensina-me, Virgem Maria, a ser o filho que eu preciso ser, a ser o filho que eu preciso ser, a ser a pessoa que eu preciso ser. a ser a pessoa que eu preciso ser. Você que é mãe, que é pai, diga: a ser o pai, a ser a mãe que eu preciso ser. Ser o pai, a ser a mãe que eu preciso ser. Virgem Maria, Virgem Maria, que eu sempre testemunhe o teu filho, que eu sempre testemunhe o seu filho, mais forte, que eu sempre adore o teu filho que Jesus, eu sempre adore o seu filho Jesus, que eu sempre faça tudo que ele me disser. que eu sempre faça tudo o que ele me disser. Ensina-me, Virgem Maria, Ensina-me, Virgem Maria, a domar o meu temperamento, a domar o meu temperamento, as minhas más tendências, as minhas más tendências, a vencer os meus vícios, a vencer os meus vícios, as minhas fraquezas. as minhas fraquezas. Me ensina a amar Me mais, ensina a amar mais, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa melhor,
mais paciente, mais paciente, que eu saiba silenciar que eu saiba silenciar nos momentos certos, Virgem Maria, nos momentos certos, Virgem Maria, e que a minha palavra edifique, e que a minha palavra edifique, que a minha palavra traga bênção, que a minha palavra traga bênção, não confusão, não confusão, não maldição. não maldição. Ensina-me a ser mãe, Ensina-me a ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, assim como a senhora é. assim como a senhora é. Eu quero ser para raio de bênção Eu quero ser para raio de bênção na minha casa, na minha casa, na minha família, na minha família, para os meus. para os meus. Eu quero levar Jesus Eu quero levar Jesus no meu trabalho, no meu trabalho, na escola, na escola, escola, para os filhos, para os filhos, para a família. para as famílias. Eu me consagro a Ti, Virgem Maria. Eu me consagro a Ti, Virgem Maria. Eu consagro a Ti a minha história, Eu consagro a Ti a minha história, os meus filhos. os meus filhos. Peço que a Senhora sempre nos cubra Peço que a Senhora sempre nos cubra com o Seu manto, com o seu manto, para que o mal não nos atinja. para que o mal não nos Que a atinja. Senhora nos console, Que a Senhora nos console. que a Senhora nos livre dos ataques do mal, Que a Senhora nos livre dos ataques do mal. que a Senhora guarde a nossa família Que a Senhora guarde a nossa família. e nos leve sempre E nos leve sempre a ter Jesus a ter Jesus como centro da nossa vida. como centro da nossa vida. E cantemos, encerrando esse momento, será o meu consolo, o meu colo materno. Cante na primeira pessoa, pois lá com ela está o esposo. Amo-a. Será o meu consolo, meu colo materno, pois lá está o esposo. Cante isso. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.